De Vista entrevista Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo realizar a revisão da dívida brasileira, interna e externa, federal, estadual e municipal. Maria Lúcia defende que a Seguridade tem recursos de sobra e que, por isso, 30% da receita é desvinculada, por meio da DRU, a desvinculação de receitas da União para o pagamento de outras despesas. Segundo ela, em vez de uma reforma da Previdência que cortaria direitos, o governo deveria cobrar as empresas que só negam a contribuição patronal. Você acompanha agora o ponto de vista de Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista. Eu queria começar com a premissa do Palácio do Planalto, que é a que há um déficit nas contas da Previdência. Você ataca essa premissa, de que forma? Olha, muito grata pela oportunidade, Aline. Em primeiro lugar, o governo fala de um déficit, mas como é que ele faz essa conta? Ele desrespeita o que está na própria Constituição Federal. Na Constituição, lá no artigo 194, está inserida a Previdência Social junto com a saúde e assistência, formando o sistema da Seguridade Social. Está escrito lá na Constituição, é um conjunto integrado de ações. Previdência, assistência e saúde. Então, é um tripé. O Constituinte, no artigo seguinte, no artigo 195, ele cuidou de dizer como esse tripé seria financiado. E o que está lá no texto constitucional? Esse conjunto da Seguridade vai ser financiado pelos trabalhadores e empregadores mediante uma contribuição que incide sobre a folha, que é o INSS, a contribuição ao INSS. Tem também a contribuição das empresas sobre o lucro. Então, foi criada Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Consta também na Constituição, lá no artigo 95, a contribuição de toda a sociedade sobre o consumo. Então, foi criada COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Além dessas, que são as maiores, tem também o PIS/PASEP, todas as contribuições que incidem sobre o concurso de prognósticos. Então, toda vez que alguém faz um jogo de loteria, uma parcela vai como contribuição da Seguridade Social. Tem uma parcela que incide sobre importações, enfim, várias outras fontes menores, de tal maneira que quando efetuamos o cálculo honestamente, computando todas as contribuições que financiam a Seguridade Social e todas as despesas da saúde, previdência e assistência, nós temos apurado uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais. Lá em 2005, já apurávamos mais de 60 bilhões, em 2010, mais de 80 bilhões, 2012, idem, 13, 14, e em 2015 é que houve uma queda para 11 bilhões de superávit, porque 2015 já foi um ano de forte desemprego e houve também uma série de desonerações, várias legislações aprovadas, liberando setores de contribuir para a Seguridade Social. Então, esse déficit que o governo apresenta é um déficit fabricado. Ele pega unicamente do lado das receitas a contribuição sobre a folha, deixa de lado todas essas contribuições da Seguridade Social e do lado das despesas, ele pega somente a despesa da Previdência, que é a maior delas, é a maior das três. Quando ele compara essa receita desmembrada do INSS com a despesa da folha, ele encontra o déficit. Mas essa conta é uma conta totalmente distorcida, que fere o que está na Constituição Federal
em relação à Seguridade Social e ao financiamento proveniente de múltiplas fontes. Então, o argumento da Auditoria Cidadã da Dívida é que o argumento posto pelo Palácio do Planalto, na verdade, é um argumento fiscal e não previdenciário. É um argumento em que ele faz um comparativo distorcido e tem uma intenção aí. Porque o próprio governo já enviou aqui para o Congresso Nacional também o projeto de reforma tributária, mediante o qual ele quer acabar com essa contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, e transformá-la em imposto. E qual a razão disso? Enquanto ela é uma contribuição, a sua aplicação à Seguridade Social é vinculada. Tanto é que existe o mecanismo da chamada desvinculação de receitas da União. Isso. Que retira 30% da Seguridade e coloca em outras áreas conforme a necessidade do governo. E inclusive para pagamento de despesas financeiras, principalmente, despesas da chamada dívida pública, né? Então, você veja bem, sobra tanto recurso na Seguridade Social que o governo desvincula 30% agora, a partir de 2016, né? E enquanto, então, essa contribuição, a COFINS, funciona como contribuição, ela está atrelada e é obrigatória. E é obrigatória. O governo passa pelo desgaste de desvincular. Se transformar em imposto, como pretende com a reforma tributária que já está tramitando aqui, ela pode ser aplicada onde for. Aí é que realmente compromete. Então, esse discurso do déficit, o governo já está aplicando como se não existissem essas outras contribuições, e pega somente a contribuição da folha. Não é essa a questão. Vamos supor que o déficit fosse, ao menos em parte, justificado. Sim. Quais seriam as soluções para combater esse déficit da Previdência ou da Seguridade Social sem passar por uma reforma tão drástica? Primeiro, combatendo a sonegação, né? A lista de devedores da Previdência Social inclui grandes bancos, inclui grandes empresas. Essa lista é pública, não é? E vários bancos estão lá na lista de devedores da Previdência Social. Por que não há um investimento maior na administração tributária para efetivo combate a essa sonegação e cobrança da dívida ativa, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é a revisão das desonerações fiscais. Nós temos setores, por exemplo, como o agronegócio, um dos setores mais lucrativos aqui no Brasil. Está liberado de recolher contribuição. E olha que infâmia, libera o agronegócio de recolher e depois vem dizer que a Previdência do Trabalhador Rural tem déficit. Então, olha, é um contrassenso tão absurdo, né? Se passarmos a combater a sonegação, rever essas renúncias fiscais e parar com essa desvinculação, olha, a Seguridade Social não é problema, é solução. A Previdência hoje é um dos maiores programas de distribuição de renda que existe no país. Quer dizer, o argumento de que nós precisamos fazer uma reforma na Previdência ou na Seguridade para que o país volte a crescer, na verdade é exatamente o oposto, é essa a sua defesa. Sim, afeta, em primeiro lugar, toda a classe trabalhadora, urbana, rural, setor público, privado, ativos, aposentados, pensionistas e futuros trabalhadores. Então, todas as pessoas estão sendo prejudicadas. As finanças públicas estão sendo prejudicadas. Por isso, toda essa falácia de déficit, falácia que está quebrando, está empurrando pessoas que têm a opção de contribuir para ficarem em dúvida. Será que eu devo mesmo continuar contribuindo? Aqueles trabalhadores que têm a opção de contribuir estão sendo incentivados por essa propaganda absurda. Porque, por exemplo, a não contribuírem. Maria Lúcia, eu vou entrar nos pontos específicos da reforma no segundo bloco, quando a gente voltar do intervalo, mas só o fator de 49 anos de contribuição ininterrupta, isso não desestimularia, por exemplo, pelo menos o profissional liberal que tem autonomia sobre a sua contribuição? Quer dizer,
Às vezes eu tenho condições de contribuir, às vezes eu não tenho condição de contribuir. Ou o trabalhador, às vezes ele está empregado e às vezes ele não está empregado. Como manter 49 anos da sua vida ativa com contribuições? Aliás, o governo não apresentou nenhum dado de onde saíram esses 49 anos, não é mesmo? Está muito claro que o objetivo dessa reforma é beneficiar o mercado financeiro. Esse tipo de imposição, por exemplo, de 49 anos, inatingível, né? Uma regra inatingível. Outra, de só a partir dos 65 anos, adiar para depois dos 65 anos e ainda ter um gatilho. A cada vez que aumentar a expectativa de vida, isso aí Vai ser mexido. vai passando, vai mexendo, né? Tudo isso está empurrando grande parte da população para buscar planos de previdência privada. Não há a menor necessidade de sacrificar toda a classe trabalhadora dessa forma, sacrificar as finanças públicas, sacrificar os municípios. Mais de 70% dos municípios brasileiros têm a sua economia local movimentada pelos recursos dos benefícios previdenciários e assistenciais que chegam à população daquele município. Mais de 70% dos municípios brasileiros vão ser prejudicados e a reforma, ainda por cima, obriga todos os estados e municípios a criar previdência complementar aberta. O que significa isso? Aberta. Vai ser administrada pelo setor financeiro privado. Eu só vou pedir um intervalo bem rapidinho, a gente volta a conversar depois do intervalo e aí concentrando nos pontos específicos da reforma. Tá bem. Eu volto a conversar depois do intervalo com Maria Lúcia Fatorelli. Não saia daí. Eu converso com Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Voltando então à nossa conversa sobre reforma da Previdência e entrando agora nos pontos específicos da proposta. Temos 49 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria integral, idade mínima de 65 anos para requerer aposentadoria, regras gerais que se equivalem à aposentadoria da mulher, do homem, do trabalhador rural. Alguma proposta se justificaria na sua avaliação? É evidente que nós defendemos uma outra mirada, uma outra proposta de revisão da atual situação, corrigindo, por exemplo, distorções que ainda não atendem ao interesse público, já que sobram dezenas de bilhões na Seguridade Social. E nós temos aí milhões de pessoas nas ruas das cidades, nós temos insuficiência ainda de atendimento de saúde em todo o país, né? Nós temos aposentados do regime geral que se aposentam com 6, 7 salários mínimos, daí a pouco estão ganhando 3, 4. Então, o debate que nós deveríamos estar fazendo é de corrigir isso aí. E eventuais abusos ou eventuais distorções, vamos abrir o debate e ver se eles existem mesmo. Porque o que não é possível é essa reforma, por exemplo, idade mínima de 65 anos, 65 é o mínimo. As pessoas não vão conseguir se aposentar com 65. Basta fazer a conta. Para aposentar com o seu salário integral, ela terá que ter contribuído 49 anos. Para contribuir 49, ela teria que começar a trabalhar aos 16, sem interromper um mês. Olha, esses 49 anos aí, isso aí realmente não tem seriedade nisso aí. Então, as pessoas vão contribuir e não vai chegar a hora de se aposentar. Em relação, Maria Lúcia, à idade que se equipara de homem e mulher para aposentadoria? Esse é outro absurdo, porque esse modelo capitalista, machista, não é, que não reconhece as diferenças que existem, né, sempre prejudica a mulher. A mulher tem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, porque não existem creches. A mulher, quando consegue acessar o mercado de trabalho, principalmente no setor privado,
têm salários inferiores, têm mais dificuldade de acesso a cargos de chefia. Então, é uma série de diferenças, uma série de prejuízos à mulher. Essa aposentadoria, 5 anos mais cedo, era uma concessão mínima diante de todas essas injustiças. Que a gente não consegue corrigir no Brasil, infelizmente, até hoje. Não consegue corrigir no Brasil, não é? Então, essa aposentadoria de 5 anos antes era uma concessão mínima, não é? Que buscava compensar um pouco de todo esse prejuízo que a mulher arca na sua vida profissional. Agora, essa reforma acaba com isso também, e iguala homens e mulheres nessa regra absurda, a partir de 65 anos e tendo que contribuir 49 anos ininterruptos para ter direito à aposentadoria integral. Né? Em relação ao trabalhador rural? E aí agora, o trabalhador rural corre o risco de ser penalizado, vai ter que cumprir essa idade, ele só passa a ter o direito de aposentar 5 anos antes se ele tiver sido trabalhador rural durante toda a sua vida laboral. E nós sabemos, as estatísticas mostram, quem trabalha o tempo todo como trabalhador rural, ele não consegue chegar a 65 anos. É uma vida de muita diversidade, de muito impacto, não é? À saúde, e fora a falta de assistência, né? Lá no campo, interior afora. Maria Lúcia, em relação ao servidor público, um caso específico, uma pessoa que esteja perto da regra de transição, seja homem ou mulher, 45 e 50 anos, ele perde todos os direitos, paridade, ou seja, salário da aposentadoria reajustado conforme o salário da ativa e integralidade, aposentadoria integral. As regras seriam equiparadas ao INSS, a aposentadoria de R$5.000. A regra de transição ela é um corte, ela é abrupta. Será que uma regra mais amena, uma escadinha, ela resolveria esse problema? Esse trabalhador que está nessa situação, principalmente aquele que está ali, mulher com 44 anos, homem com 49 anos, há meses de chegar no corte. Também, de onde veio esse corte? De onde saiu isso? Esse trabalhador, ele fez um outro contrato lá atrás. O governo, quando o trouxe para fazer parte do quadro de servidores, apresentou para ele um outro contrato. Agora, no meio do caminho, depois de 20 anos ou até mais, não é? Porque um trabalhador que está aí, homem, com 49 anos, ele pode ter entrado com 20 e poucos anos, até antes. Como é que é? Lá no finalzinho do jogo muda a regra? Isso é quebra de contrato. A reforma, na sua opinião, teria algum aspecto positivo? A reforma que nós precisamos é uma reforma que venha melhorar a situação do segurado, a situação daquele que precisa de uma assistência social. Esse é o ponto. É aí que nós precisamos reformar. Maria Lúcia, eu agradeço muito a sua vinda aqui no Ponto de Vista. Eu que te agradeço.